dia, são 9 horas, nós ainda não temos quórum regimental, vamos guardar o tempo regulamentar. Nós temos quórum regimental para dar início à sessão, ainda não para deliberação. Vamos ver se no decorrer dessa primeira sessão a gente consegue atingir o quórum para deliberação. Eu queria, em primeiro lugar, fazer uma comunicação, tendo em vista que há uma coincidência das reuniões do Conselho Universitário com o pleno da Andifes, sempre na última quarta-feira do mês. Nós estamos fazendo uma modificação do calendário, continua sendo quarta-feira, mas em vez de fazer na última quarta-feira do mês, fazer na primeira quarta-feira do mês, para que, nesse momento particularmente, é fundamental que haja interação nossa com as outras universidades. Então, o calendário vai ser enviado de novo para todos, mas também para cumprir o artigo 36 do regimento, a gente precisa ter pelo menos uma reunião por mês. Então, para não falhar a reunião de julho, tem uma reunião marcada para o dia 17 de julho. Então, é só para deixar claro, existe uma proposição anterior, que foi feita ainda não registrada, da mudança do horário também, para que haja mais participação, principalmente das pessoas do interior, mas como a mudança do horário é regimental, a gente precisa de quórum qualificado, isso tem que ser feita uma proposição e tramitar nas câmaras. Então, nesse momento, é só a mudança do do mês, mas não há modificação do dia da semana. Antes do início da primeira sessão, e tendo em vista a gravidade com que todos estão acompanhando da situação, tendo em vista a gravidade que todos estão acompanhando do ponto de vista orçamentário e financeiro da universidade, e que a cada dia se agrava porque os recursos não chegam e os custos continuam acontecendo e aumentando, mais uma vez nós pedimos aqui o pró-reitor de Planejamento, a pró-reitora de Administração, para fazer uma breve apresentação da situação atualizada, como nós fizemos há 3 meses atrás, uma apresentação breve de 5 a 10 minutos, e depois nós começamos a próxima sessão. Por favor, Jailton. Bom dia. Vamos começar a fazer essa apresentação. É uma continuação da apresentação feita na sessão anterior desse Conselho, né? E nós já estivemos aqui, eu e a pró-reitora de Administração, a respeito da situação orçamentária e financeira da universidade. Então, por favor, Marcelo. O cenário anterior, dando uma recapitulada nesse cenário, nós podemos observar que, ao longo do tempo, a universidade vem experimentando uma redução no seu orçamento. Redução em sentido aos gastos que ela tem, né? Então, a curva, as retas em cima, né, o gráfico demonstra o que nós temos de despesa, a necessidade nossa de despesa. Esse gráfico em verde, né, clarinho, é a parte do orçamento de custeio que nós temos aprovado, autorizado, na lei orçamentária anual, e a parte de baixo é a nossa diferença. Então, é o montante que a universidade normalmente passa de um ano para o outro de dívidas, né? Por favor, Marcelo. A situação que nós apresentamos aqui na reunião do Conselho é que a universidade demanda mensalmente para seu custo básico, é uma previsão nossa, mas com o funcionamento básico da universidade, com água, energia, empresas terceirizadas, contratos, aluguéis e bolsas e auxílios, 16 milhões e 700 mil mensais. E, obviamente, se nós multiplicarmos esse montante por 12, chegaríamos a um total de orçamento necessário para custear esses gastos, algo em torno de 200 milhões ano. Ocorre que, na realidade, nós temos esse orçamento autorizado em lei. A lei orçamentária anual autorizou para esse ano, nós tivemos autorizado esse ano, um montante de 169,2 milhões. Então, quer dizer, se nós apanharmos o orçamento de custeio desse ano e dividirmos por 12, teremos um montante mensal de 14,1 mês. O que já é uma diferença mensal
de 2.600.000. Então, já partimos dessa diferença mensal. No final do ano, nós teremos, né, uma diferença de 31,2 milhões. É essa situação que nós vivemos mensalmente. Além disso, o governo não tem liberado, até o mês retrasado, ele não vinha cumprindo com a liberação de 1/12. Ele estava dividindo o orçamento por 18. Então, piorava ainda mais a situação. Ao invés de recebermos 14,4, recebíamos algo em torno de 9 milhões, 9.800.000. E nós temos também uma outra situação. Em função do caixa do governo, do Tesouro Nacional, que é a arrecadação, vocês devem estar acompanhando o noticiário, nós estamos no 10º mês consecutivo de redução de PIB, da projeção do PIB, e redução também da arrecadação do governo. Então, isso tem dificultado o recebimento do financeiro. Então, não basta ter o orçamento, mas nós não temos tido condição de honrarmos com o pagamento das empresas em função dessa situação de não recebimento do financeiro. As medidas que nós adotamos para que nós não feríssemos a lei de responsabilidade fiscal, que nós chegássemos no final do ano de uma forma adequada para que o reitor não fosse responsabilizado por uso indevido dos recursos, ou não uso, mas acima do limite autorizado. Então, implementamos essas medidas e chegamos ao montante de 28,6 milhões de redução. Através de quê? De estudo e revisão dos contratos de terceiros. Nós cortamos a parte de telefonia móvel, combustível, mas isso a preço, qual o preço disso? É exatamente isso que nós estamos vivendo, essa situação caótica dentro da instituição. Nós temos aí uma área verde que não está sendo cuidada da forma que nós gostaríamos. Nós temos visto o nosso SCAMP de forma inadequada, em comparação ao passado, né, que nós tínhamos tudo organizado, a grama cortada, as árvores podadas, e, nesse momento, temos sofrido com isso. Mas o governo ainda implementou um novo corte, né? Uma situação que levou do nosso orçamento, além daquela defasagem que nós já tínhamos de 30 milhões ano, nós sofremos um bloqueio no nosso orçamento anual. Então, o governo fez um contingenciamento de 52,7 milhões, que corresponde a 31% do nosso orçamento de custeio. Levando em conta, é bom que se diga, né, que o nosso ministro apontou que seria apenas 3% esse corte. Mas, na realidade, o que ele fez foi apanhar em cima de todo o orçamento da instituição, que leva em conta a parte de pagamento de salários nossos, a parte de pessoal, a parte de custeio e a parte de investimento. Se ele apanha e faz o cálculo do bloqueio do Ministério da Educação em cima de todos esses grupos de despesas, corresponde realmente a 3%. Mas só que nós temos que entrar no que é discricionário. É aquilo que nós podemos ter o domínio e a aplicação livre, né, vamos dizer, nesse modo, que corresponde a 31%, que impacta onde? Nos contratos, no pagamento das bolsas dentro da instituição. Então, o corte foi nesse montante, 31%, que correspondeu, para cada instituição, houve uma variação. Para a Universidade Federal Fluminense, 31%. Aqui tem um panorama, né, um quadro demonstrando tudo que nós temos de orçamento. Então, o orçamento autorizado, aprovado, né, na LOA, Lei Orçamentária Anual, de 169,2 milhões, 100%. O orçamento liberado até julho, o que nós tivemos de liberação até esse momento, 84,6, que corresponde a 50% do orçamento, ele liberou integralmente, então ele fez a correção daquele 1/18 que ele, perdão, 1/18 que ele vinha praticando, ele corrigiu e trouxe 50% agora
no mês de junho. O orçamento a liberar, né, perdão, ele fez o bloqueio de 52,7 milhões, que corresponde a 31%, e ainda temos a liberar 31,9. Então, quer dizer, o que não está contingenciado, 31,9. Agora, vamos ver o que é esse 31,9. 31,9, por 6 meses, que nós temos agora até o final do ano, até dezembro, para cumprirmos de contratos e de contas, corresponde a 5,3 milhões. E vocês viram, se vocês estão lembrados, lá na frente nós tínhamos apontado quanto de demanda? 16,7. Então, quer dizer, se nós apanharmos esse orçamento e dividirmos por 6, só vamos ter 5,3 milhões. Isso é mais ou menos o gasto de energia elétrica e bolsa, que nós estamos comprometendo do orçamento mensalmente, algo em torno de 2 milhões e 300 de energia elétrica, e as bolsas correspondem a mais ou menos 2 milhões e 200 mil mês. Então, só aqui nós temos 5.500. O orçamento não daria nem para cumprir com o pagamento, se nós dividíssemos por 6, essa parte a ser liberada de 31,9, ficaríamos ainda deficitários para pagar apenas 2 itens. Agora, se nós apanharmos os 31,9 e dividirmos pela previsão nossa de gasto mensal, que é 16,7, daria para aproximadamente apenas 2 meses. Então, quer dizer, agosto, julho e agosto. Sendo que esses 2 meses são arredondados, que na realidade é 8 meses. Então, quer dizer, final de agosto, pararíamos as nossas atividades, caso esse montante não seja colocado novamente dentro do nosso orçamento, porque esse contingenciamento, esses 31% que foram contingenciados, não voltem para o nosso orçamento. Então, o orçamento a liberar, somado ao bloqueio, caso seja desbloqueado, nós vamos ainda receber esses 31,9 mais o montante que foi bloqueado. Chega a 84,6 milhões, que dividido por 6 meses, daria 4,1%, que é o duodécimo que ele vem praticando. E aí, Marcelo, por favor. Mesmo que tenhamos a liberação de 100% desse desbloqueio, nós teríamos dificuldade de fechar o ano. Nós teríamos aí um déficit previsto de 31,2 milhões. E nós conseguiríamos, do orçamento liberado somado desbloqueio, 84 por 6 meses daria 4,1, que é o que nós havíamos previsto inicialmente em cima do orçamento. Quer dizer, ele reconstituiria todo o nosso orçamento aprovado, 169 milhões, que daria 14,1. Então, 14,1 é insuficiente para nós fecharmos o ano, já que eu tenho uma previsão de gasto de 16,7 milhões mês. Acho que acabou, né? Não, acabou. É isso. Obrigado. Passar ao professor Antônio Cláudio. Vou ficar aqui para responder alguma pergunta que, porventura, seja necessário responder. Bom, a intenção nossa é, novamente, com transparência, mostrar todos esses números. Nós poderíamos aqui fazer uma sessão de perguntas, mas o receio nosso é que se prolongue muito, fazer uma discussão específica, não entrarmos na sessão do Conselho. Então, a proposta da mesa é que a gente possa voltar na próxima, programar para a próxima sessão do Conselho, no meio de julho, que a gente possa fazer uma sessão ampliada sobre o tema e discutir mais aprofundadamente. Alguém quer fazer o uso da palavra, alguma pergunta sobre esse elemento? Pois não, conselheiro. Pois não. Quais são as perspectivas que se tem? O que é que tem sido apontado?
para a gente formar um quadro, formar uma opinião. Perfeito, conselheiro. Eu até agradeço a pergunta da oportunidade de esclarecimento. Bom, de fato, nós temos trabalhado muito intensamente em várias frentes, tanto junto ao governo quanto parlamentares e outros órgãos, e temos construído, digamos assim, uma percepção de respeito ao trabalho de organização e de busca do equilíbrio orçamentário. Entretanto, a percepção óbvia é de que há uma ordem financeira, orçamentária e financeira a partir do Ministério da Economia. A percepção é de que grande parte dos ministérios, em particular o Ministério da Educação, com que nós lidamos mais diretamente, não tem muita autonomia para produzir nenhum outro efeito que não seja as críticas. Infelizmente, é o que a gente tem experimentado. E não é somente nós, conosco, com todas as universidades e institutos federais, a postura tem sido essa. Fomos recebidos de maneira respeitosa, do ponto de vista do trato com o ministro, em função desse trabalho prévio que nós fizemos, inclusive fizemos questão de esperarmos por encontro para que pudéssemos construir, e temos tido algum sucesso pontual aqui e ali para resolver um problema ou outro. O nosso foco tem sido principalmente do adiantamento de parte desse orçamento, por isso que chegamos a 50% de liberação agora. Nesse mês tivemos a liberação de um 12avos e não um 18avos, que foi algo que nós articulamos para produzir, para fazer o pagamento às empresas que saíram do contrato, para que elas pudessem honrar com a indenização trabalhista das pessoas que perderam o emprego. Então, esse tem sido o meu foco principal, claro, com outras ações em paralelo, por exemplo, a recomposição do orçamento, a liberação do desbloqueio, todas essas são ações em paralelas, mas o que é o emergencial, e a gente tem conseguido aqui e ali algum sucesso, é a liberação do nosso próprio orçamento, na verdade, de frações do nosso próprio orçamento, o que não muda o quadro geral, mas pode mudar pontualmente a vida das pessoas que perderam os empregos. Então, esse tem sido o foco e isso a gente tem conseguido em algum grau. Algumas das empresas judicializaram as dívidas e nós temos nos posicionado de maneira muito responsável, assumindo e construindo acordos. Então, por exemplo, a Enel, que é a fornecedora de energia, já no passado, já há alguns anos, foi feito um acordo para que não houvesse interrupção do fornecimento de energia. Então, nós não podemos deixar de pagar uma fatura mensal, que no acordo tem a fatura mensal e uma fração da dívida. Então, isso produz uma série de amarras que a gente acaba não tendo liberdade para tomar outras decisões. Mas algumas das empresas que prestavam serviços terceirizados, ajuizaram ações e uma ou duas conseguiram um acordo no Ministério Público do Trabalho e subiu para a Justiça do Trabalho. Então, nós temos que honrar. E o Jailton, naturalmente, de maneira didática, não entrou em todos esses detalhes, porque senão ia ficar confuso. A gente queria deixar uma mensagem muito clara da situação global. Mas parte do orçamento, quando ele é liberado, e nós conseguimos esse mês a liberação de 14,1 milhões, quando precisamos de 16,7, naturalmente você já parte da necessidade de escolher qual dívida você vai crescer, por essa diferença. E ainda assim, uma fração desse orçamento, nós temos que pagar dívida pretérita, por força de acordo judicial. Então, na verdade, a gente acaba não tendo os 14,1 para emitir empenhos para saldar notas fiscais de despesas correntes, porque uma fração dela eu tenho que pagar dívida para trás. Então, não tem 14,1, acaba tendo 13, 12 e 500. Então, a situação atual é essa, respondendo, conselheiro. A perspectiva tem sido uníssona em todos os pontos de que a economia... Eu vou apenas repetir o discurso, por favor, não estou endossando. Não estou endossando, estou apenas repetindo o discurso, respondendo ao conselheiro, de que a aprovação da reforma da Previdência mudará o humor do mercado e, por isso, haverá recuperação da economia e aí, possivelmente, haverá desbloqueio. Esse discurso é uníssono em todos os lugares que nós circulamos, e não somos só nós, com a Andifes e com todos os outros. Então, a perspectiva ainda é sombria, infelizmente. Infelizmente, a perspectiva é sombria. Estamos trabalhando muito intensamente, como primeiro objetivo, o desbloqueio do orçamento.
para que nós possamos ter uma mínima reorganização e avançar nos meses. E, em seguida, trabalhar com um próximo passo de recurso extra-orçamentário, etc. As emendas, algumas emendas de custeio são muito baixas, porque elas vieram do orçamento do ano anterior. Estamos trabalhando para o ano que vem, com alguns parlamentares, de terem emendas. Já temos, por exemplo, o Chico Danjo já concordou que parte da emenda dele, para o ano que vem, 7 milhões, será de custeio para a universidade, o que não é muito comum. Não será para nenhum projeto específico. Então, essas são as ações que nós temos tomado. Mas, infelizmente, a resposta que eu tenho que dar para o conselheiro, para esse conselho, é de que a perspectiva ainda é sombria. Nós somos sempre otimistas, mas temos que ser otimistas baseados em evidência. As evidências não são boas, né? Mas temos esperança de que vamos conseguir reversão em algum momento, né? Acreditamos que a força das universidades para o país ela é muito grande, né? Estamos todos sofrendo, né? Infelizmente, os colegas terceirizados estão sofrendo na carne de maneira mais brutal e imediata, né? Mas a universidade, de modo geral, está sofrendo. A gente espera que a força das universidades, dos institutos federais para o país, tenha capacidade de reverter em algum grau esse cenário. Quando o conselheiro pediu a palavra, e depois a conselheira também. Ou não? Ok. Então, a conselheira pediu para incluir esclarecimento sobre a fonte 250 na próxima apresentação. Faremos isso. Mas o que eu posso adiantar é o seguinte. A fonte 250 ela tem a ver com a arrecadação de projetos próprios. Então, ela não contribui muito para o custeio global da universidade. Ela funciona para o custeio dos projetos relacionados à arrecadação de cada um deles. Mas a gente apresenta em detalhes essa. Fonte 250 é a fonte de recursos próprios. Então, eventualmente, um curso, um projeto, etc. O recurso que é captado, ele tem um compromisso de projetos na realização de determinado projeto. Ele não é utilizado para o custeio global da universidade. Claro. Não, sem dúvida. Eu falei na primeira resposta. Tem um percentual, que é chamado overhead, a fração que fica com a administração, que é utilizado. Mas eu posso adiantar que não é mais do que 1, 2 milhões, algo desse tipo, em torno de 10% ou 15% do global da arrecadação própria. Mas, ok, esses números serão apresentados. Eles estão no portal de transparência também, quem quiser olhar, eles já estão disponíveis. A conselheira pediu a palavra aqui também, antes do próximo. Pois não, conselheira. Bom dia. Ok, perfeito. O Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, a UF tem no orçamento 34 milhões, em torno de 17 milhões de custeio, de alimento, etc., e 14 milhões de bolsas, dá 1 milhão e 100 mais ou menos por mês de PNAES. Essas bolsas estão garantidas, não foram bloqueadas. Tem mais 1 milhão que são bolsas do nosso próprio orçamento para outras bolsas de complementação. O que ocorre é que o governo, de fato, não houve um contingenciamento específico do PNAES, né? Então, isso é verdade. A preocupação nossa é que, se não existir o funcionamento da universidade, o PNAES também fica com dificuldade de ser executado, né? Se não tiver água, luz, etc., mas a sua afirmação está correta. Não foi contingenciado no PNAES, portanto, não está em risco imediato o uso desses recursos. Eles serão utilizados conforme a regra do PNAES, conforme planejado orçamentariamente. Isso não tem dúvida quanto a isso. Pois não, conselheiro, atrás. Eu queria só propor que talvez mais uma ou duas perguntas a gente pudesse encerrar um pouco de inscrição para partir para o conselho. Eu sei que é muito urgente o tema, mas vamos fazer talvez mais 3 ou 4. No final da fala do colega, a gente faz algumas inscrições para seguir para o conselho. Pois não, conselheiro. Tem mais 2 aqui, tá?
Pois não. O cenário que está colocado é um cenário realmente difícil. E, se nada mudar nesse cenário, fica evidente que em 2 meses a saúde para. Parece que é isso que está desenhado se não houver nenhuma mudança de cenário. Isso não deve ser muito diferente em relação às outras universidades do Brasil. Como tem sido discutido isso no outro plano de que tipo de mecanismo de pressão será que tem conseguido de interrupção e de pressão junto ao Ministério, junto ao governo, de fato, onde isso tem conseguido? Será que o senhor pode dar uma notícia? Pois não, conselheiro. A situação é semelhante, todas elas, umas mais graves, outras menores. Nós somos muito grandes, então nosso problema também é muito grande, mas ele é proporcional, de certa maneira. Aqui e ali ele é proporcional. A interlocução é muito difícil. A interlocução é difícil. Uma das razões pelas quais nós propusemos essa modificação é porque eu acho fundamental, muito embora o vice-reitor, o decano cumpram muito bem a função deles, eventualmente a gente pode falhar na presença lá do pleno. Por exemplo, hoje o vice-reitor está cumprindo um compromisso fora e não pode substituir aqui, então não pude estar no pleno, para fazer uma articulação mais intensa. Mas a interlocução tem sido muito difícil. Por isso que eu estou dizendo que o cenário continua sendo sombrio para todas elas. Então, a resposta é essa. Infelizmente, estamos vivendo um dia após o outro. Realmente, a situação é muito grave nesse sentido. Pois não, aqui, conselheiro. A minha dúvida aí é que não foi falado no passivo, né? Você colocou os gastos mensais já tradicionais que nós temos. A dívida total. Eu digo que a minha dúvida é que não houve nessa apresentação, né, uma apresentação do passivo, a dívida passiva, né? Foi só a dívida, na verdade, que nós estamos tendo durante esse ano. Eu queria ter uma ideia de quanto está essa dívida passiva. Bom, nós temos apresentado todos esses detalhes nas reuniões com os diretores e diretoras, com frequência. Temos várias reuniões. Organizamos um gabinete de crise também, com alguma participação de algumas pessoas, representações estudantis. A dívida hoje, chegou, a gente conseguiu abater, estamos em torno de 70 milhões, construindo para 70 milhões, porque tínhamos 70 na virada do ano, pagamos parte delas com parte do orçamento, e há uma projeção de crescer para 100 milhões, se a gente não fizer nada. O gráfico estava mostrando o global. A gente pode apresentar, na verdade, temos apresentado para todos os diretores e diretoras o detalhamento de toda a dívida, de cada empresa, de cada ano. Mas aqui não cabe a gente entrar nesse nível de detalhe. Mas está disponível também a dívida global. Isso, está a dívida global. Não, aquela projeção de 100, tem em torno de 50 milhões esse ano. Tinha 70 no início do ano, está no gráfico ali. Abatemos 20 com parte do orçamento, mas se nada mudar, vai crescer para 100 de novo. De novo não, vai crescer para 100 milhões de dívida. E o detalhamento delas está sempre projetada nas reuniões com os diretores e diretoras. Mas vamos apresentar isso de novo, não tem problema nenhum. Todos os detalhes aqui. Pois não, conselheiro. Não está em pauta. Ninguém trabalha com essa perspectiva. Agora, os números falam por si. Eu jamais vou tomar uma posição nessa direção, como reitor, e nenhum reitor vai. Então, essa responsabilidade, nós somos uma instituição orçamentada. Essa responsabilidade é nossa. Isso eu nunca vou decretar isso aqui. Eu vou trabalhar até o último dia com todas as minhas forças. Mas os números são muito contundentes. A gente precisa enxergar também, não tem como tapar o sol com a peneira. Realmente uma situação muito difícil. O que a gente espera é que realmente nós tenhamos força coletiva, de transmitir, sermos capazes de transmitir esse problema para a população e isso seja revertido. Mas é uma luta que nós precisamos travar cotidianamente. Bom, vamos passar para a primeira sessão, ou talvez segunda, sessão do nosso conselho. Eu agradeço para o reitor e para a reitora por estar aqui. Se precisar, vocês irem para resolver os problemas do cotidiano, por favor, fique à vontade. Vamos passar para a sessão dos oradores.
O primeiro inscrito é o conselheiro professor Kleber, por favor, para fazer uso da palavra. Bom dia, mesa. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu me inscrevi hoje para falar meu primeiro pinga-fogo, estou um pouco nervoso, então desculpem a minha incapacidade de oratória a essa hora da manhã. Na verdade, o meu pedido aqui é um pedido muito simples, a minha fala é muito breve. Eu gostaria de solicitar a inclusão na pauta de hoje, em caráter de emergência, da reestruturação organizacional do IACS, do Instituto de Arte e Comunicação Social. Eu sou diretor lá do IACS e a gente está vivendo esse momento muito difícil que a gente está vendo aqui na apresentação do Jailton e nas conversas até aqui. E essa minha reestruturação organizacional é fruto de uma discussão de 5 meses que a gente teve dentro do Instituto com a participação de todos os técnicos administrativos e com a participação de todos os professores. E nessa reorganização, a gente enxuga a forma como o IACS foi organizado até hoje. Hoje o IACS tem alguma coisa em torno de 20 secretarias. Então, a gente está unificando as secretarias nessa reforma, de modo a garantir um atendimento melhor para os alunos e para as alunas. A gente vai ter 12 horas de atendimento para as secretarias de coordenação e para as secretarias de pós-graduação também. No entanto, eu estou solicitando entrar o nosso processo em regime de urgência, porque a gente está num cenário ainda mais assustador no nosso instituto. A gente tem cerca de 30% do nosso quantitativo de técnicos administrativos entrando em pedidos de aposentadoria em virtude dessa reforma da Previdência. Então, no segundo semestre, a perspectiva do IACS é muito sombria também. A gente tem várias secretarias que atualmente hoje só tem um técnico administrativo e essas secretarias vão ficar vagas a partir da aposentadoria desses companheiros. Então, eu gostaria de solicitar a todos a aprovação em regime de urgência dessa nossa reforma organizacional, porque aí a gente consegue se reestruturar já a partir de agora, do mês de julho, o que vai permitir para a gente se defender melhor, ficar mais coeso, ficar um instituto mais unido. A gente vai sair de 50 técnicos administrativos para alguma coisa como 35 técnicos administrativos, só para vocês terem uma noção. E o IACS tem 3.500 alunos hoje, 150 professores. Entende? Então, eu estou pedindo esse caráter de urgência. Eu estou com um processo aqui na mão, que algum conselheiro ou conselheira que quiser olhar, eu posso esclarecer as dúvidas. A gente está com ele está todo instruído certinho, a gente está com o parecer da Proplan dizendo que a gente está, de fato, enxugando. E aí, enfim, na verdade, eu estou pedindo o voto de todo mundo. Primeiro, para aceitar a inclusão na pauta em regime de urgência, e, em segundo, de votar a aprovação dele, que vai ser fundamental para os nossos técnicos, no horizonte do que a gente vem discutindo de possibilidade de flexibilização, e também vai ser fundamental para os nossos alunos e alunas que vão passar a poder ter secretarias funcionando 12 horas, mesmo com as aposentadorias que se aproximam no horizonte de não ter concurso em breve. Então, a minha fala é essa, conto com a contribuição de vocês, com a ajuda nisso, e muito obrigado. Vamos passar por esse momento difícil, vai passar, eles passarão. Obrigado, conselheiro. Ao final do Pinga-Fogo, nessa sessão, se faz a votação da inclusão, e nesse período, se algum conselheiro quiser, você pode ficar, se algum quiser olhar o processo, pode mostrar. Próximo orador, conselheiro João Neto. Bom dia a todos e todas. Queria saudar a comunidade acadêmica, dizer também que eu estou um pouco nervoso também, porque esse é o nosso primeiro discurso, né? Nossa primeira fala enquanto Diretório Central dos Estudantes Eleitos. A gente teve a eleição no final de maio, né, no mês passado, uma eleição que tiveram mais de 11 mil votos dos estudantes da comunidade acadêmica, né? E nós, a chapa 2, todos os cantos da UF, né, uma chapa eleita com mais de 6.000, né, 6.238 votos, mais de 2.000 votos de diferença em relação à última chapa, né, que foi um processo eleitoral que foi um processo muito mobilizado, né, que vem de diversas lutas que nós, estudantes, temos tocado pela manutenção da universidade pública. Desde o dia 8 de maio, que foi a nossa primeira manifestação aqui em Niterói, do qual os estudantes levaram, os estudantes, os técnicos e os professores, mais de 15 mil pessoas às ruas, né, quando anunciaram pela primeira vez os cortes na universidade. Depois, no dia 15, uma grande luta nacional, né, o grande dia nacional em defesa da educação. Aqui no Rio de Janeiro foram mais de 250 mil pessoas às ruas, né, muitos deles estudantes, mas também os técnicos administrativos, os professores, numa grande luta pela educação pública, né. Costumo dizer que foi a primeira vez com qual
muitos, inclusive, eleitores e apoiadores do Bolsonaro foram contra as medidas de corte na educação, porque cortar dinheiro da educação é igual bater na mãe, né? É uma coisa que ninguém concorda em lugar nenhum do Brasil. Então, a gente conseguiu fazer uma mobilização no sentido de convencer as pessoas de que era necessário o investimento na educação pública, concordando ou não com a gente, né? Sendo a favor ou não da nossa ideologia. Porque esse movimento que nós fizemos de rua foi para poder convencer a população da importância e da necessidade da universidade pública, né? No dia 30 também foram mais de 100 mil pessoas às ruas. E é nesse momento que a gente está vivendo de intensa mobilização estudantil, né? Que a gente vai enfrentar por esse próximo período. Eu não me apresentei, né? Eu sou o João, depois de falar meia hora, né? Eu sou o João, sou estudante de História da UF, com muito orgulho, né? Um curso nota 7 na CAPES durante muitos anos, né? E excelência, que fica no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, um instituto também que foi muito atacado nesse último período, mas que preza pela excelência acadêmica, e é um pouco disso que a gente traz aqui, né? A luta pela manutenção da universidade pública é também a luta pelo convencimento da população de que é importante manter a universidade aberta. E esse governo, gente, o diálogo ele é sempre importante, né? Prezado em qualquer espaço, mas ele nos enxerga enquanto inimigo, né? Nós, para ele, somos inimigos nessa situação. E muitas das vezes a gente compreende que a gente compreendeu aqui o plano apresentado pela reitoria, compreende a situação da universidade, né? Nós somos aqueles que vamos aqui esgotar nas tentativas para buscar alternativas a esse momento que a gente está vivendo, mas a gente diz que se tem um lado que precisa ser cortado nesse espaço, não é o lado dos estudantes, né? Não são os estudantes que precisam sofrer com corte na assistência estudantil, né? Com corte naquilo que nos faz permanecer na universidade. A gente, por exemplo, passa por uma situação hoje, né? A gente recebeu a notícia ontem que o Busuf vai parar de circular na sexta-feira. É importante a gente entender que o Busuf aqui em Niterói tem um impacto, mas o Busuf no interior tem um impacto completamente diferente. Angra, por exemplo, hoje, se não tiver Busuf, está sendo avaliado pela direção do Instituto fechar a última semana de aula, que é a semana de prova. Então, a gente precisa também entender que esse impacto nos cortes, ele, inclusive, cumpre aquilo que o governo quer fazer com a gente, que é nos tirar da universidade, né? Hoje, o nosso bandejão aqui em Niterói também só funciona de dia. Então, os estudantes que vêm à noite, que são os que mais precisam, que é a galera que vem do trabalho, que não tem recurso, hoje encontra o bandejão fechado, né, de 2 bandejões. Apenas um está funcionando e só funciona de dia, né? A gente fez parte do comitê de crise e uma das soluções, talvez apresentadas, fosse aumentar o preço do bandejão, né? A gente é radicalmente contra isso, porque não resolve. Até se aumentar para R$ 5,00 o preço do bandejão, né, R$ 7,00 não resolve o problema da assistência estudantil nem dos recursos da universidade. E 2, que é cumprir o objetivo central do governo, que é tirar os estudantes, né, principalmente aqueles que são cotistas, né, que têm prioridade, que vieram de escola pública, que não recebem, né, nenhum tipo de assistência familiar, permaneça na universidade. Então, a nossa luta ela é nesse sentido, né, para que a gente possa manter a universidade aberta. E dizer também, professor, que nós somos os estudantes, né, que conseguiram, nesse último período, fazer essas manifestações, conversar com a população sobre a importância da universidade, e também fomos nós que capinamos a universidade também quando precisou. Foi a gente que está, nesse momento agora, recolhendo doação para os terceirizados, que estão aí caminhando para o seu 2º mês sem receber. E somos nós que vamos fazer o que for preciso para a gente se formar na universidade, porque isso aqui é o nosso sonho. Acima de tudo, é o sonho de se formar na universidade pública. E é por isso que a gente está aqui, né? Então, a gente precisa lutar e garantir ao máximo que a gente possa permanecer na universidade. E, às vezes, não é cortando pouco que a gente tem, né, é tendo pensamento para frente, pensando que a assistência estudantil é fundamental para manter a universidade aberta nesses próximos períodos. É isso, queria agradecer à comunidade, vou dividir minha fala aqui com o Igor de Campos, rapidinho, professor, 1 minuto, porque a situação de Campos hoje, como eu falei, do interior, é um pouco mais complicada do que a de Niterói. Muito obrigado. Curto, por favor, tá? Bom dia a todos e todas. Meu nome é Igor, eu sou aluno do curso de História. Eu sei que eu tenho pouco tempo, mas, né, vim de longe, então eu vou falar o necessário. Hoje, nossa realidade em Campos é totalmente problemática. A gente tem os nossos containers, né, que já foram pedidos de retirada em maio, e devido a uma grande mobilização dos 3 setores, dos técnicos, professores e estudantes, a gente conseguiu pressionar a reitoria, e hoje a gente conseguiu um aditivo para que os nossos containers ficassem até o final do ano, né, como um resultado da luta da gente. Só que a gente não tem perspectiva nenhuma de ter os nossos containers para o ano que vem.
Então, a gente sabe que hoje a realidade do polo de campus e a realidade dos polos de interior é totalmente diferente de Niterói. O exemplo disso é que a gente não teve transporte para o CUV hoje. Para a gente vir, a gente teve que fazer um rateio para vir de BlaBlaCar. E quando a gente chega nesse espaço, às vezes não ter tempo para poder fazer fala é muito problemático, porque fomos nós, os estudantes dos polos de interior, que participamos ativamente da eleição para a reitoria, confiamos em você, Antônio Cláudio, defendemos o seu projeto de universidade quando você se reiterou em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade, e a gente acredita que, nesse momento, é fundamental que a reitoria esteja nos polos do interior, esteja discutindo as problemáticas do nosso polo e apresente soluções que sejam factíveis. A gente quer resolver isso de forma democrática, mas de uma forma urgente, porque hoje a realidade dos polos de interior é que a gente tem bolsas atrasadas, a gente não sabe, hoje a gente está funcionando com menos de metade do % dos técnicos e administrativo da nossa instituição. A PROAS passou de 6 para apenas uma assistente social. A gente está vendo hoje que a reitoria quer trazer para Niterói a matrícula dos estudantes cotistas. A gente sabe que hoje os cotistas são da maioria da região norte fluminense, então trazer para cá é inviabilizar a ida desses estudantes para a matrícula. A gente sabe também que hoje a diretoria do polo não tem condição de trazer esses estudantes para cá. Então a gente defende a descentralização da PROAS como forma de permanência dos estudantes cotistas, visto que as ações afirmativas é para a inclusão dos estudantes. Então não dá para ter um percentual de 50%, mas saber que ninguém vai chegar aqui em Niterói para fazer matrícula. Então, a gente exige que o reitor esteja presente nos polos de interior, que discuta de forma factível, como fez agora, que trouxe a ideia até a slide, nos nossos polos, para dizer, porque a gente não vai aceitar que as matrículas sejam feitas do próximo período em Niterói, porque a realidade dos nossos polos do campus precisa ser vista perto dos nossos polos. Então, é isso, fica esse convite para que a realidade mude. E lembrando que o movimento estudantil são pessoas. Se existe uma resistência que está sendo feita contra o governo do Bolsonaro, somos nós, estudantes, que protagonizamos as lutas e vamos continuar na luta, seja o que for. Obrigado. Obrigado. Próximo conselheiro, Pedro Rosa. Bom dia a todos. Os dados trazidos aqui pela administração, pela segunda vez, e os dados que a gente já tem sentido aí no dia a dia da universidade, eles são assustadores. Provavelmente o maior ao longo dos anos que eu vivo na universidade, a pior das situações colocadas. E quando a gente verifica isso em cada ambiente, isso é algo assim, é para onde vai isso? Ou seja, a perspectiva, se pensar da vontade política do governo, a tendência é piorar. O governo, esse discurso de reforma da Previdência, todo mundo sabe que é mentira. O governo fez reunião com o setor das universidades privadas para mostrar qual a sua intenção de forma direta. Então, isso eu acho que tem que ser encarado por nós no Conselho, pela administração, por todos os setores políticos aqui presentes, dizer, esse é o esforço da unidade que nós queremos, qual o passo que a gente vai dar para enfrentar o governo exigir a devolução do dinheiro. Coloco isso e queria citar 2 exemplos aqui, está ligado diretamente à nossa categoria. O professor do IACS citou aqui, dizendo que a situação atual também tem uma pressão sobre a quantidade de companheiros que vêm pedir aposentadoria. A reforma da Previdência pressionando do lado, a pressão que tem feito o reitor para acabar nossa carga horária, está indo muita gente saindo da universidade, muita gente. O IACS, 15 pessoas, gente, o mapeamento que a gente faz, eu trabalhei um tempo lá no hospital, um dos protocolos, os 2 funcionários do quadro estão pedindo aposentadoria agora e a terceirizada sem salário. Então, efetivamente, não vai ter nenhum funcionário, a perspectiva é ou pega diante de outro lugar para fazer funcionar, ou não vai ter. Essa é uma realidade geral da UF. Qual é a nossa política, qual é a política da gestão para ajudar a frear este problema? Qual é a nossa predisposição de ajudar para poder enfrentar esse problema? Hoje, nós achamos que é um grande erro, uma política muito ruim da administração com relação ao problema da biometria, que está gastando em apenas 5 meses R$200 mil só para a manutenção dos aparelhos desde que só começaram a funcionar no hospital, significa que quando funcionarem 200 aparelhos, olha o valor que vai se gastar. Para isso, está encontrando recurso para dizer, instala e faz funcionar. Isso é uma pressão para muita gente sair. E o governo baixou um decreto dizendo, acaba com os concursos. Então, eu não pago terceirizado, não tenho concurso, e eu pressiono para sair. Para onde vai isso? Tá, a política está levando a fundar a universidade. Quero combinar essa crise para fazer um apelo aqui, para a administração, para o Conselho Universitário. Nosso sindicato vai ter eleição na próxima semana agora. Então, nós representamos todos os técnicos. Essa é uma discussão diretamente ligada ao nosso interesse. Tem muito conflito, um ambiente muito ruim, não só entre os técnicos, mas entre os gestores das unidades que não sabem como vão resolver. Este imbróglio está ligado à carga horária e ao ponto eletrônico, é um imbróglio, concretamente, o conflito já está anunciado, que significa, pela vontade da administração, vai ter gente trabalhando 30, outros 40,
ou seja, é impossível administrar esse conflito, e o reitor mandou baixou esses dias uma norma que é um calendário, de que até o dia 2 agora, terça-feira, a grande maioria dos técnicos tem que sim ou sim fazer o cadastro biométrico. E dia 15 começa a trabalhar com uma outra forma de controle de frequência. Todo mundo sabe que isso aqui vai gerar novos problemas. E fazer uma pressão dessa, de que vai exatamente quando começa a eleição do nosso sindicato, dia 2, isso para nós é, no mínimo, uma falta de respeito ao direito da categoria dizer quem é que vai estar negociando por sua categoria. Então, o apelo que a gente faz aqui é uma que prorrogue esse prazo, porque como vai eleger uma nova direção, dia 11 se toma posse a nova diretoria tem a oportunidade de discutir com a administração, chamar a Assembleia e discutir o espaço para frente. Como vai encarar essas ordens, essas normas e essa crise da universidade. Então, acho muito ruim que a postura da administração interfira diretamente, seja para interferir diretamente nessa disputa sindical, e segundo, de forma efetiva, dificulta ou impede que a direção representada pela categoria possa negociar esse tema. Então, aqui eu tenho um apelo para esse conselho e também um apelo no sentido da administração pensar que a sua postura está ajudando a afundar a universidade quando pressiona o funcionário a sair da universidade. E só pensar o seguinte, companheiros, e a quantidade de gente que está em tempo de aposentadoria é muito grande, não é pequeno, muito grande ainda na universidade. Depois que sai, não tem a volta. Esse é o problema. E se o problema já na história do mato alto, alguns companheiros procurando uma saída, todos os problemas na universidade, você imagina agora não conseguir funcionar o básico da universidade. E para fechar o raciocínio, acho que ontem ou anteontem o governo baixou um novo decreto que envolve a reorganização administrativa. Isso tudo vai influenciar diretamente no debate sobre ponto eletrônico, sobre carga horária, o esforço que está sendo feito em alguns diretores de unidade para poder sanar isso, sabe que não tem uma resposta, porque como a administração fez uma opção de não discutir abertamente, não negociar, vai gerar mais crise. Então, o apelo que está fazendo aqui, vamos apresentar por escrito, é prorrogar esse prazo, no mínimo até o final do mês de julho, para que a nova diretoria eleita tenha a oportunidade de discutir com a administração, para que a gente não incentive um novo problema no ambiente do trabalho, coisa que já está bastante ruim no dia a dia. É isso que estamos colocando para vocês. Obrigado, conselheiro. Próximo orador, conselheiro Danilo Lopes. Bom dia a todos e todas conselheiras e conselheiros. No dia de ontem, a gente recebeu a notícia do falecimento da dona Elzita Santa Cruz, mãe do Fernando Santa Cruz, que é o nome foi o estudante de Direito da UF e militante político que morreu durante a ditadura militar. E hoje é ele que dá o nome ao nosso DCE. Então, estou com a proposição aqui de a gente fazer uma nota de pesar para a dona Elzita e para a família dela, que sempre esteve participando dos eventos acadêmicos da UF. Nota de pesar. É com muita tristeza que a comunidade acadêmica da UF recebe a notícia do falecimento da dona Elzita Santa Cruz, mãe do estudante e militante político Fernando Santa Cruz, preso pela polícia em 1974 por lutar ativamente contra a ditadura militar. Dona Elzita, até seus últimos dias, lutou para descobrir o paradeiro do corpo de seu filho, desaparecido desde o dia da sua prisão, e poder, depois de anos, dar o enterro digno que ele merece. No momento em que a democracia passa por momentos difíceis e que a liberdade é contestada a todo instante, que a luta e a garra de Dona Elzita e Fernando Santa Cruz não sejam esquecidos. Dona Elzita presente e Fernando Santa Cruz presente. E para complementar o tempo de fala, vou fornecer a fala para as companheiras que estão aqui com uma nota do coletivo de mulheres. Bom dia, meu nome é Maia Paula, eu sou estudante de letras, componho o Centro Acadêmico de Letras UF, eu sou vice-presidente. Bom dia, meu nome é Ana Daroide, também componho o CALUF, sou secretária de organização. E hoje nós viemos falar em nome do coletivo de mulheres da UF, e a carta que nós vamos ler aqui foi encaminhada no encontro do dia 5 de junho. Carta ao CUV. Em razão dos últimos acontecimentos, nós, mulheres que compomos a Universidade Federal Fluminense, colocamos por meio desta carta os absurdos que nós enfrentamos. Nunca foi fácil ser mulher na sociedade. Por isso, nossa sobrevivência é um exercício diário de resistência. O momento político e econômico em que vivemos tem imposto às universidades públicas brasileiras fortes desafios para se manter com as portas abertas. Os cortes na educação, através da PEC 55, somado aos contingenciamentos do governo Bolsonaro, tem colocado em risco a permanência de todas e todas as estudantes da universidade de Brasil afora.
Além de cortes nas bolsas essenciais para a permanência estudantil, questões estruturais como falta de água, falta de luz, de segurança e do próprio bandejão também afetam o cotidiano da universidade e a vida dos estudantes e funcionários. Não bastassem os ataques econômicos, enfrentamos também um período de disputa ideológica e moral da sociedade que cada vez mais hostiliza as mulheres e todos os avanços conquistados nos últimos anos. Principalmente aquelas que se colocam na política como porta-voz de nossas lutas. Para além disso, o discurso misógino do Bolsonaro movimenta uma legião de pessoas que menosprezam, desrespeitam e silenciam a luta das mulheres, como também legitimam o uso da violência contra a mulher. Dentro desse contexto, nós, mulheres, somos as primeiras a sofrer o impacto dessa política violenta de sucateamento da universidade pública. Os matos crescem pela universidade, ficando cada vez mais altos. As lâmpadas quebradas e a falta de iluminação transformam todos os cantos da universidade em locais propícios a assédios e outras violências acometidas contra nós. Principalmente as mulheres que necessitam de acessibilidade e que, pela falta de manutenção dos campos, ficam ainda mais expostas e, consequentemente, vulneráveis a essas situações. Sendo certo que, por vezes, são impossibilitadas de reagirem imediatamente. Além disso, a falta de guardas ou a sua má instrução tem conduzido a cada dia a difícil escolha entre persistir em busca dos sonhos e objetivos de uma formação superior e emancipação como indivíduos e a segurança dos nossos próprios corpos e vidas. Fomos protagonistas na luta contra esse projeto e continuaremos a denunciar. Nosso enfrentamento coletivo, que é histórico e que foi colocado às ruas no 8M e nos atos do Ele Não, serviram para demonstrar a força que vem da organização de mulheres. Somos mulheres de todos os tipos, negras, com deficiência, com filhos, alunas e trabalhadoras. E todas sofremos, em escalas diferentes, a opressão do patriarcado. Nós sabemos o quanto se torna sufocante enfrentar com o que todos os nossos colegas homens também enfrentam e ainda lidar com o medo e o pânico de apenas atravessar um campo escuro. Infelizmente, não é novidade que em nossa volta, dentro de nossos departamentos, já sofremos abusos diversos, casos de estupro já vieram a público, sem contar aqueles quais não ficamos sabendo. Não estamos seguras, e isso precisa mudar. Sendo assim, em decorrência dos crescentes casos de agressão contra as mulheres dentro da nossa universidade e os riscos de nossas vidas no início do mês de junho, diversas mulheres da Universidade Federal Fluminense se reuniram para debater e pensar soluções que permitam e corroborem para a permanência digna de estudantes, concretizando de forma eficaz todos os desdobramentos atinentes à dignidade da pessoa humana. Assim, envoltas por um objetivo comum, alunas da graduação, da pós-graduação, professoras, funcionárias e técnicas se uniram a fim de mobilizar todo o corpo da UF para dar um basta nessa situação. Entende-se que, apesar da necessidade do remanejamento das verbas, receitas e dos cortes, a integridade física e moral carece de atenção especial, devendo ser encarada por todos e principalmente pela reitoria como prioridade. Portanto, exigimos que a Universidade Federal Fluminense assuma o compromisso de institucionalizar, de fato, uma política de combate à violência contra a mulher. Nesse sentido, temos algumas demandas iniciais para serem encaminhadas. Restabelecer as guardas no caminho de entrada do campus à moradia e nos entornos durante toda a noite e em todos os dias, não só os dias letivos. Incentivar a admissão de vigilantes mulheres também preparadas para atuar em casos de violência. Conserto imediato das luzes no campi, não só embaixo dos pilotis, mas nos caminhos de entrada e saída dos estacionamentos. Manutenção dos serviços de jardinagem, a fim de que não se permita o crescimento demasiado da grama. Treinamento para os seguranças, para identificarem e responderem os casos de violência e agressão. Melhorar a acessibilidade na universidade, permitindo que as mulheres e homens com deficiência consigam transitar pelo campi. Coletivo de Mulheres UF. Obrigado. Próximo orador, conselheiro Hernan. Boa tarde, bom dia, aliás, conselheiros. Serei breve na minha apresentação, será sobre 3 pontos que afligem a comunidade acadêmica de campus
e dividirei a minha fala com os alunos do Centro Acadêmico de Ciências Sociais de Campos. 3 pontos queria apresentar a vocês. O primeiro deles é uma homenagem e uma solidariedade expressa aos funcionários, nossos pares terceirizados, recentemente demitidos. Da nossa unidade foram 17, de toda a universidade foram muitos mais, no número que desconheço. É apenas solidariedade que posso prestar aqui, não sem manifestar o temor de que talvez, tomara que não, em breve muitos de nós sigamos o mesmo caminho, caso as coisas continuem dessa forma. O segundo ponto tem a ver com um informe referente às denúncias que fiz há 2 meses atrás quanto à perseguição de professores por parte de alunos do movimento UF Livre Campus. Informo que essa perseguição, a acusação, as denúncias infundadas e a difamação continuam. Tá? Tememos seriamente que, de continuar assim, as coisas se tornem mais graves, com agressões verdadeiras, não somente verbais. Nesse ponto, o que mais nos assusta é que há uma genuína indiferença institucional. Isto é, até o momento, nenhuma medida institucional foi tomada em relação às perseguições, às acusações postadas em Facebook e muitas vezes verbalizadas em cantos isolados da universidade. Essa indiferença, que eu sei que não é voluntária, é também o que de alguma forma aflige, ou essa aparente indiferença, o que aflige a nossa comunidade nos últimos meses, dado que, como toda universidade, os cortes na nossa unidade têm rebatido não somente na demissão de terceirizados, senão na ameaça verdadeira de perda dos contêineres, sobre o qual ainda não sabemos se houve renovação ou haverá renovação até o final do ano, fechamento do ECPA por falta de condições de trabalho, isto é, uma degradação genuína das condições de trabalho, sem que tenhamos uma direção clara sobre como proceder. Na medida que nós temos uma direção clara, há temor. Obviamente, há muitas iniciativas, mas as iniciativas não são coordenadas. Na medida que as iniciativas não são coordenadas e são desinformadas, cunde o desânimo. Tá? Nesse sentido, na medida que há desânimo, velhas fraturas entre o interior e a sede reaparecem. Tá? Isto é, a sede, e na reitoria em particular, é vista como inativa ou como de alguma forma contribuindo diretamente para o mal-estar ou mau funcionamento da nossa unidade. Temos certeza de que não é assim, mas de qualquer maneira nos interessa de que esse aparente mal-estar não permaneça. Nesse sentido, o que nós gostaríamos é instar a sair da defensiva e a pensar propostas de transformação mesmo nas condições em que nos encontramos. Neste caso, pensamos que o momento seria de transformar a República Universitária de unitária que é, numa República Federativa. Isto é, mais horizontal e mais próxima, principalmente nesse caso, dos campi fora de sede. Para isto, o que nós precisaríamos é a presença constante, contínua da reitoria, no sentido de nos dar direção e organização nas transformações que necessariamente teríamos que fazer, e isso é o que solicitamos. Solicitamos, então, a comunidade de campus solicita quanto antes a presença do reitor e do gabinete. Obrigado.
Obrigado, conselheiro. Próximo orador, a Juliana. Perdão. Oi, desculpe. Pois não. Bom dia a todos. Meu nome é Emanuel, faço parte do Centro Acadêmico de Ciências Sociais, sou aluno de Campos dos Goytacazes e a minha fala, ela coaduna muito com a fala do Igor e a fala do professor Hernan, porque é uma fala unitária da comunidade acadêmica de Campos dos Goytacazes. Assim, nós mostramos em diversas oportunidades, tanto em reuniões intersetoriais, quanto, por exemplo, na eleição de DCE, onde fomos o polo que teve o maior número de votantes, né, de proporcional e em número, e na reunião que tivemos mais de 700 pessoas, né, no mês de maio, para definir sobre a questão da crise dos contêineres que a gente teve. E assim, eu gostaria de usar o espaço da minha fala para reiterar mesmo essas denúncias sobre a ausência mesmo da reitoria na vida e nos rumos das decisões que Campos precisa tomar. Assim, a gente teve questões muito sérias, a gente tem questões muito pontuais que, por exemplo, são esses pontos das demissões dos terceirizados, alguns que já estavam trabalhando desde a expansão da universidade em 2009, há 10 anos trabalhando na UF e foram demitidos ou não tiveram seus contratos renovados. A questão, por exemplo, a UF em Campos, o polo da UF tem 2 portões principais, e um desses portões está fechado justamente porque a quantidade de seguranças na UF cai de 6 para 2. Nenhum desses seguranças teve que ser realocado para o polo que está em construção, deveria já ter sido terminado, mas não foi. Né? A gente tem, em um ano de mandato, aproximadamente, nenhuma visita do reitor à comunidade acadêmica de Campos. E assim, a gente acredita que isso é um descompromisso, na verdade, com essa proposta da interiorização que a gente sempre bate na tecla, que não é, na verdade, um privilégio do interior, é uma necessidade de se fazer esse debate com qualidade e com a presença da reitoria. Né? A gente tem, por exemplo, a questão da emenda parlamentar que foi fruto de luta dos servidores, dos professores de Campos com os estudantes, de uma emenda parlamentar para a construção e término das obras desse prédio novo, que já citei, e a reunião para se decidir essa emenda para se decidir sobre os rumos dessa emenda parlamentar foi feita aqui em Niterói, sem a presença da direção de Campos. A gente tem por exemplo, a gente teve dias atrás o e-mail da reitoria enviado falando sobre uma situação precária no interior que simplesmente não citava nenhum polo de interior. A gente tem também, por exemplo, a questão do Busuf, né, que foi citado pelo companheiro João Neto aqui, que possivelmente para de rodar essa semana aqui em Niterói. O Busuf já não anda em Campos há um ano. A gente teve o envio do Busuf que foi feito para Campos. Foi feito em 2017, mas um ônibus que já tinha sido enviado de Volta Redonda para Campos. E tem essa questão gravíssima que eu, por exemplo, considero a mais grave desse processo, que é essa confirmação da matrícula, né, dos cotistas aqui em Niterói, que, assim, eu sou cotista, eu sou um estudante negro, entrei na universidade no polo de interior, tendo acesso ali de cotas, como já foi dito também, o polo de Campos dos Goytacazes é o único polo que tem mais de 50% de alunos cotistas, e a gente vê isso como uma desmobilização. Nós entendemos, enquanto comunidade acadêmica, a dificuldade que a universidade está passando, né? Não é também uma exclusividade de Niterói. Campos, a gente está perigando também fechar as portas, só que nós acreditamos que essa movimentação feita pela reitoria é uma movimentação que vai simplesmente deslegitimar e praticamente acabar com a entrada, né, a chegada dos estudantes cotistas, porque muitos deles são habitantes do Norte Fluminense, né? Você tem também os polos que são os de Volta Redonda, polos que são distantes aqui, muito distantes aqui de Niterói. Temos estudantes, por exemplo, que foram matriculados para o polo de Campos dos Goytacazes e vivem no Espírito Santo, vivem em Minas Gerais, vivem em Mato Grosso do Sul e teriam que fazer o deslocamento aqui em Niterói para depois fazer o deslocamento para Campos. Então, assim, é uma situação muito complicada. O que Campos cobra, na verdade, da reitoria é uma participação mais ativa, uma presença, como coadunando, né, com a fala do professor Hernan, uma presença que horizontalize essas direções, porque a gente precisa, de fato, de ajuda, senão, assim, a situação é muito caótica, é muito complicada, e nós precisamos ser ouvidos frente a frente. Assim, nós precisamos que a reitoria veja, fale e tenha voz mesmo, só que
com a proximidade que nós precisamos. Então, assim, a gente teve... Concluindo, por favor. Perdão, a minha fala teve que ser terminada, né, por causa do tempo, mas eu agradeço o espaço e são essas as colocações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Próximo orador, conselheira Juliana. Bom dia, gente. Oradores, não conselheiros e conselheiras. Me chamo Juliana, né, sou conselheira, faço parte do movimento Correnteza, sou estudante de arquitetura e urbanismo. Vou dividir aqui minha fala com a Fabi. Primeiro, já colocaram, mas eu acho que é muito importante ressaltar, no momento político que a gente está vivendo, de conservadorismo, de medidas reacionárias, eu acho que é fundamental sempre relembrar os nossos, aqueles que em vários momentos estiveram entre a gente, dentro dessa universidade, nos corredores, nas salas de aula. E queria lembrar aqui, como o companheiro já colocou, a mãe do Fernando Santa Cruz, que é uma das mães que não viram seu filho, não pôde enterrar seu filho, morreu sem enterrar seu filho. Isso tem que doer muito na gente. E dói mesmo, porque era um de nós. Era um daqueles que lutavam por uma educação pública, que lutou pela democracia, assim como hoje a gente está aqui muito empenhado em defender a universidade pública e os nossos sonhos. E ela morreu 45 anos procurando seu filho. E eu acho que essa nota aí que foi proposta tem que ser considerada aqui. E a gente sempre relembrar aqueles que deram suas vidas pela liberdade do nosso povo. Segundo, que eu acho que a gente tem um desafio muito grande depois desses números, né? Primeiro que nós precisamos defender a universidade pública dentro e fora dela. É verdade que nós, enquanto comunidade acadêmica, enquanto estudantes, vários dos conselheiros que estão aqui estiveram nas ruas defendendo a universidade pública, ocupando esses espaços, mas nós precisamos também defender ela aqui dentro da universidade. E aí eu queria trazer alguns elementos que eu acho que são fundamentais. Recentemente, no último Conselho Universitário, nós estivemos aqui com vários estudantes da moradia estudantil que estão sendo expulsos pela universidade. São 87. Uma delas é minha companheira de movimento, de organização, mora em São João de Meriti, não pôde estar aqui hoje. Provavelmente vai iniciar o semestre já em São João de Meriti, vai ter que pegar menos matérias, vai demorar para se formar, porque nós ignoramos um fato, porque a moradia, esses estudantes, boa parte dos estudantes que estão sendo expulsos, que tem prazo de validade até julho, estão sendo expulsos porque não cumpriram um dos critérios, que é 50% de aprovação. Mas se ignora uma coisa, que semestre passado teve greve, não teve bandejão, não teve biblioteca, não teve funcionamento normal da universidade, e que, ao mesmo tempo, também a universidade não deu alternativa para esses estudantes, que é o trancamento especial, que é uma das alternativas que a gente sempre apresenta e se coloca para dar condição dos estudantes que entraram no semestre continuar, não ter o seu semestre trancado. E vários estudantes perderam bolsa, estão sendo expulsos agora. E no último CUV, a gente queria apresentar isso, estamos apresentando isso agora, porque nós, como eu falei, precisamos defender a universidade para fora, mas para dentro também, porque não foi o Bolsonaro que expulsou 87 estudantes da moradia. Não foi. E a gente quer apresentar isso aqui porque é um problema muito sério. É 1/3, minha gente, é 1/3 da moradia, isso é muita coisa, são os 300 estudantes que vivem lá. E 87 está sendo expulso. Com esse argumento, sem levar em conta o semestre anterior. Tem esse grupo de risco, e tinha que ser debatido nesse grupo de risco, que foi um semestre atípico, um semestre onde não teve funcionamento normal da universidade. E está sendo colocado um critério de expulsão, onde teve um semestre que não foi um semestre normal. Então, eu acho que isso é uma questão que precisa ser debatido nesse grupo de trabalho aí de risco, etc.,
Porque não dá para esses estudantes terem prazo de validade até julho. Não dá. Segundo, que é essa situação do bandejão. Olha, eu faço arquitetura, meu professor, diretor aqui da escola, né, o Jerônimo, está aqui presente. O bandejão 1, né, o teto, não afeta toda a estrutura. Não afeta. O buraquinho que tem lá não afeta a estrutura. Não impede o seu total funcionamento. Então, assim, nós achamos que isso é muito ruim. Não ter janta, gente. Nós estamos falando aqui da vida de milhares de estudantes. Só em Niterói são 27 mil estudantes que dependem do bandejão. Né? Falaram aqui vários estudantes que são cotistas, eu sou uma delas. E vários estudantes dependem disso. Então, assim, é muito ruim ter um acidente que, por conta da questão do temporal, se faz 2 meses que aconteceu esse mesmo acidente e não ter o funcionamento do bandejão. Então, assim, nós estamos falando aqui da situação da permanência de vários estudantes. O PENAS é algo para a gente que é fundamental, é algo que é maior. Mas, assim, no dia a dia, isso faz muita diferença. Já concluindo, por favor. A moradia, a situação das bolsas, do bandejão. E, por último, para passar a fala aqui para a Fabi, a situação da entrada das mães e pais com os seus filhos dentro do bandejão. Isso foi aprovado no ano passado, em junho do ano passado. E demorou quase um ano, na verdade, mais de um ano, para se concretizar um grupo de trabalho, com a representação dos conselheiros que estão aqui presentes. Então, não está sendo apresentada aqui hoje, na pauta, uma anteproposta, que foi apresentada há dois meses atrás, que já tem um parecer favorável, mas, de novo, se repete, que tem que ter a questão da alimentação, que é a questão técnica, etc, etc. Quando há um ano atrás, isso também era um critério. E não foi resolvido. Então, assim, a gente quer urgência, porque são coisas que não dependem, na nossa opinião, do orçamento. Não é custoso para a universidade. São coisas simples. É um grupo para poder resolver como é que vai ser implementado isso. E isso demora. Então, vai aprovar aqui de novo. E quanto tempo vai ser concretizado isso? Vamos de novo vir daqui a um ano colocando essa situação? Então, isso é um problema. Rapidamente, aqui a Fabi vai colocar algumas questões, mas é isso, gente. Bom dia, gente. Eu sou Fabiana, sou estudante de produção cultural, faço parte do Juntos. Reiterar o que a Juliana trouxe aqui, que nós vivemos o mês de maio, um mês de muita luta política na sociedade para defender a universidade. E acho que, em parte, nós vencemos porque nós trouxemos o povo para defender a universidade junto conosco. Hoje, a educação é uma luta de maioria, em que a população identifica a necessidade de defender a educação pública, e isso é muito importante. Agora, nós precisamos, primeiro, dar continuidade ao que nós fizemos, e aí o movimento estudantil tem já algumas agendas que já está construindo, que é muito importante todos os setores também construírem. Mas nós queremos discutir aqui dentro da universidade sobre quem vai se dar essa crise. E não pode ser que automaticamente seja sobre os setores mais vulneráveis da universidade em que essa crise seja concretizada. E aí já se trouxe aqui o caso, né, da demissão dos terceirizados, os vigilantes que estão sem receber, seja a possibilidade, né, agora mais concreta ainda, de muitos estudantes, sobretudo do interior, que não vão ter como chegar às aulas, porque em muitas cidades do interior o transporte é muitíssimo precário e a falta do BUSUF vai afetar diretamente. Mas eu queria me ater aqui sobre algo que fiquei muito espantada com a resposta que a reitoria deu e que nós queremos hoje exigir que se tenha respostas mais concretas, que foi o caso que aconteceu no final de maio, em que uma estudante da UF foi estuprada, violentada, dentro de um prédio da UF.
Não dá para a gente tratar isso com normalidade. Não dá para a gente fingir que não aconteceu dentro da nossa universidade. É uma estudante da nossa universidade e que nós não podemos ter uma resposta que seja apenas repudiar veementemente. Nós queremos respostas concretas, aonde a gente discuta de que forma nós vamos resolver o problema da iluminação, de que forma nós vamos resolver o problema do mato, que nós sabemos que atrapalha, de que forma nós vamos resolver o problema da falta de uma comissão paritária que discuta esses casos que nós sabemos que não é o primeiro, mas que nós queremos que seja tratado com muita seriedade, porque repudiar a violência, acho que todos nós aqui repudiamos. O que não dá é para a gente deixar esse probleminha aberto, porque tem na sociedade um setor que quer colocar a polícia militar aqui dentro. E nós achamos que tem outras formas de solucionar esse problema, o que não dá é para a gente ficar sem resposta. Próximo orador, conselheiro Otílio. Antes de mais nada, eu gostaria de saudar a mesa, na figura do professor Antônio Cláudio da Nóbrega, a Leonora, meu querido eleitor. E sei que o momento que passamos é um momento difícil para todos, né? E penso que nós todos do Conselho do CUV, que é o Conselho Maior da Universidade, temos que pensar em formas de auxiliar a administração em se tratando desse grande desafio que é a questão de uma gestão de uma massa falida. Na verdade, é disso que se trata. E dentro disso a minha proposta é muito simples, né? Claro que não vai resolver todos os problemas, mas acredito que a questão das viagens internacionais, elas têm que ser contidas dentro de um parâmetro qualquer. E dentro desse parâmetro, como houve um contingenciamento das LOs de todas as unidades, e a minha unidade, por exemplo, é uma unidade, acredito, de grande porte, que todas as viagens internacionais sejam custeadas pela própria universidade ou indiretamente pela FEC, se restringem, pelo menos esse ano, a R$150 mil, visto que a minha unidade recebeu 73 mil. Isso eu acho que não vai resolver o problema, mas, de certa forma, né, vai nos dar um indício de que aqui não existem privilegiados. Não estou aqui falando de nenhuma pessoa em especial, mas é claro que a pressão é muito grande em se tratando das pessoas que querem sair daqui com diárias, que querem sair daqui com passagens. Portanto, a minha proposta é muito simples. Diárias e no caso, passagens internacionais, esse ano não possam passar de R$150 mil. E, claro, vão se escolher aqueles elementos, é claro, aquelas idas ao exterior que sejam extremamente necessárias. Claro que não sou radical a ponto de pedir para que não se tenha qualquer gasto no exterior, porque é importante a internacionalização da nossa universidade. E, claro, também nós temos que ter muito cuidado com os gastos com passagens diárias aqui no Brasil. E é claro que, dentro disso, a prioridade absoluta tem que ser Brasília, né? Então, o professor Antônio Cláudio tem feito um trabalho muito bom nesse sentido e acho que não tem qualquer sentido em a gente limitar o custo de diárias e passagens dentro do Brasil, porque isso já está sendo feito de uma forma responsável. Porém, é importante que a reitoria em si, né, não estou aqui falando de uma pró-reitoria, né, que, na verdade, tem um elemento, e esse elemento eu acho que está muito bem traçado, que é a questão de R$150 mil, que equivale a 2 LOs de uma unidade de grande porte. Portanto, essa é a minha proposta que eu gostaria que tramitasse aqui no CUV. E, claro, dentro dela, a questão de qualquer apoio da FEC, para que não se tenha padrinho da FEC, que vai ser um padrinho interno nosso. Muito obrigado. Eu gostaria de passar a palavra à companheira aqui para completar meu tempo. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Eu quero reiterar aqui que nós teremos eleições no dia 2, 3 e 4 para a direção do Sintuf. Mas esse ano as eleições são diferenciadas. Concorrem 3 chapas e não existe mais chapa majoritária e única vencedora, e sim proporcional.
Cada chapa com número de votantes elege membros da sua chapa. Eu fui convidada pelo conselheiro da outra chapa a assinar uma preposição para a mudança de data do ponto biométrico. Como eu vi a normativa foi publicada pelo reitor, eu acho que fazer uma preposição que vai ser enviada às câmeras e vai rodar daqui, o tempo não vai nos ajudar. Porque hoje já é dia 20 e pouco, a eleição é na outra semana. Então, se vai ser enviado para as câmeras, então não nos ajuda, né? Então, o apelo, como foi um ato normativo do reitor, eu gostaria que ele próprio prorrogasse o prazo sem precisar de preposição, que, logicamente, vai ser enviado para as câmaras e ela vai perder o efeito, né? Não, vai perder o efeito, porque toda a preposição que a gente faz aqui, principalmente dos técnicos, vai para as câmeras. Não é dada uma decisão imediata, né? E nós estamos lutando contra o tempo. Então, será que poderia ou prorrogar o prazo ou não aplicar normas punitivas a nenhum servidor que não tenha feito? Como nós, do Antônio Pedro, sofremos com uma comissão de sindicância e mais um PAD, né? Seria feito um PAD contra nós, né? De 1.000 e poucos funcionários, 20 foram sorteados lá porque não fizeram o ponto biométrico. Foi convidada a Faculdade de Direito para responder uma sindicância com provável PAD aberto. E dos 28 estavam aposentados, 4 em licença médica, receberam o convite em casa, e 6, inclusive eu, que nos falo, foi convidada lá com já uma sindicância pronta, que se tornaria um PAD respondido administrativamente, e as consequências poderiam ser suspensão ou até perda de emprego, um caso mais grave, né? Não sei como se daria esse tipo de coisa. Então, eu peço ao reitor que tenha um pouco mais de consciência sobre esse fato e não tome nenhum tipo de decisão a respeito, caso haja atraso no cadastramento do ponto biométrico desses profissionais técnicos administrativos, sem precisar fazer preposição que, logicamente, não vai cumprir o tempo necessário que a gente precisa. Muito obrigada. Obrigado, conselheiro. Próximo orador, Luiz Carlos. Bom dia a todos. Primeiro, eu sou Luiz Carlos, de Volta Redonda, e também coordenador atual do sindicato, representando o interior. O que eu queria pedir primeiro, que me preocupou muito a questão da crise da UF e o que foi falado aqui, porque falou que a crise, se vier a reforma da Previdência, acaba a crise. Pelo amor de Deus, né, gente? Nós não podemos nem imaginar uma coisa dessa, porque teve a reforma trabalhista, teve a PEC do fim do mundo, e foi provado aqui que o PIB caiu há 10 meses, a arrecadação caiu, e na reforma da Previdência que foi a questão de salvar as universidades. Correto? E o que eu quero falar principalmente aqui é a questão seguinte: independente da crise, o que pode ser feito na UF é o diálogo. E o que é o diálogo? O diálogo é uma mesa de negociação, é ouvir as representações. O que não está acontecendo atualmente é que as representações, tanto Sintuf, ADUF, DCE, não são ouvidos pela comunidade e pelo reitor. Então, isso que me preocupa. Por quê? Todas as portarias que afetam a vida dos técnicos administrativos, nós, que somos representantes, ficamos sabendo junto com os técnicos. No dia da audiência, no dia anterior à noite, solta uma norma, uma portaria. Ontem soltou uma portaria. Ontem tinha um ônibus de Campos para vir para cá, para defender Campos. O Sintuf bancou toda a vinda, não pôde vir. Então, o que acontece, que a gente está querendo ouvir, porque, independente da crise, o diálogo tem que acontecer. Então, o que me preocupa, se tem uma crise, foi criado um comitê de crise. Qual a representação dos técnicos administrativos? Falou do estudante. Qual a representação da DUF? Qual a representação do Sintuf e do DCE? Porque quem sabe os problemas da UF somos nós. Quando fala assim, 2 milhões de dívida com energia,
Aí eu falo, pô, nós somos uma universidade. Onde que estão as energias alternativas? Eólica, né? Solar. Onde que fica isso? Porque a gente não está preocupado em ouvir quem está embaixo. Quando solta uma norma sempre de cima para baixo. E eu acho que o momento que está na universidade é o momento de ouvir a base, de ouvir os professores, igual o professor veio aqui e falou que diminuir as viagens internacionais. Nós do Sintuf temos várias coisas que poderíamos fazer, mas o que acontece quando não tem diálogo, as coisas acontecem da seguinte maneira. Colocaram ponto eletrônico, que foi a justiça que mandou colocar. Não é isso? Colocaram ponto eletrônico. Tem uma cultura organizacional da UF há 37 anos com flexibilização de 6 horas. Aí você fazer uma mudança dessa, numa época de crise, eu fico muito preocupado. Até porque é uma mudança só nos técnicos administrativos, não nos professores. Os professores não precisam bater o cartão, são diferentes. Tem uma lei que está a favor dele, ótimo. Agora, quem vai controlar o meu ponto são os professores, são os chefes imediatos. Entendeu? E como que eles vão conseguir fazer isso? Eles vão ter tempo para fazer isso? Eles vão estar todos os dias no interior, segunda e sexta-feira? Então, eu tenho uma preocupação de como é feito as coisas na UF. O reitor tem que ir no interior. Quando a gente defende o interior, fica o tempo todo defendendo o interior, porque vocês não conhecem o interior. O interior tem muito mais problemas do que aqui. E as pessoas que me preocupam, que a própria questão do diretor ou os representantes do interior para vir aqui, nem horário nós temos. Agora, condução é outro caso que a gente fala, que eu nunca recebi verba para vir aqui. Mas o que eu estou falando é que mudança de horário, mudança de diálogo, é uma coisa que independe da crise. Isso é uma vontade política, é uma vontade de querer ouvir a categoria, de ouvir a representação. E eu acho outra coisa que me preocupa. Meu nome, eu sou conselheiro. Conselheiro de quê? Qual conselho que eu dou? Se as coisas vêm para cá, já tudo fechadas. Né? Tudo fechado, eu não posso opinar sobre as coisas que eu quero falar. Então, se eu sou conselheiro, eu tenho que opinar. Então, se tem uma crise, tem que ouvir o conselho universitário, tem que ouvir o pessoal do interior. E tudo acontece só para um lado, gente. Eu vou ficar a vida toda aqui falando, a comissão de assédio moral, por que não é feita? Foi aprovada aqui no CUV. Por que não é feito tudo que nós pedimos anos e anos? Porque a mesa de negociação, que quando o professor Antônio Cláudio foi candidato, falou que não ia acabar com a mesa de negociação. Cara, eu peço e não sou ouvido. Então, o que eu estou vindo aqui, primeiramente, é pedir diálogo. E a questão que me preocupa também, eleição do sindicato. A eleição do sindicato é uma eleição democrática. Eu estou atualmente como coordenador. Votamos no Congresso para que seja paritária, para que todo mundo fale. E eu queria que isso fosse a mesma maneira aqui. E me preocupa ainda mais. Eu ia pedir até uma moção de repúdio, mas daria muita confusão. Eu queria defender a autonomia universitária. Tem 3 universidades que estão colocando reitor que não foi escolhido pela base. 3 universidades. E nós, como conselho, não podemos aceitar, senão na próxima eleição nossa, vai entrar qualquer pessoa que não foi escolhida por nós. Então, eu acho que isso é muito sério. Então, o que eu peço hoje, encarecidamente, para a reitoria, é que ouça as representações, que chamam a DUF, que chamam o Sintuf, que chamam o DCE, para discutir a verdadeira situação da UF. E é isso que eu peço para vocês. Muito obrigado. Obrigado. Próximo orador, conselheiro Roberto Salles. Bom dia para todos. Bom dia para a presidência da mesa, para a secretaria-geral. Vou dividir a minha fala em 2. Primeiro que, conversando com 2 ex-reitores, Pedro Antunes e Cícero Fialho, tivemos a ideia de fazer um manifesto de ex-reitores em defesa da educação, das universidades públicas e da Universidade Federal Fluminense. Inclusive, entreguei ao atual reitor uma proposta que nós fizemos, que obviamente vai ter que ser submetida aos outros reitores. Segundo ponto, todo mundo sabe que nós estamos presidindo um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados. Estou indo daqui a pouco para Brasília, porque hoje nós vamos ter uma reunião, e amanhã e depois, com a ABRUEM, que é a Associação Brasileira das Universidades Estaduais e Municipais,
Vamos também ter um encontro com o Fórum de Reitores das Universidades Federais do Norte. Também estaremos com a deputada Tabata Amaral, que ela faz parte da Comissão de Educação, já tivemos com outros membros, e também com o deputado Rodrigo Maia. Bom, eu penso que a saída, né, para a situação reside no Congresso Nacional. A comissão está auscultando, né, todos os representantes que lidam com a educação do país. Também vamos receber os ex-presidentes da CAPES-CNPq. A comissão ganhou um nível nacional, um reconhecimento, né, da importância desse trabalho, e, obviamente, que esse trabalho vai ser entregue ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E nós temos orientado o presidente sobre a situação, sobre algumas falas que vêm sendo feitas pelo Poder Executivo, como priorizar o ensino básico em detrimento do ensino superior. Isso é uma falácia, até porque a formação dos professores se dá nas faculdades e nas universidades. Então, isso é um ponto que não tem sustentação. E outro, transformar vários colégios em colégios militares. Os colégios militares são bons, mas são caros. E a performance não é melhor do que nossas escolas públicas, em especial as escolas técnicas. Então, eu queria trazer aqui para esse conselho que nós estamos trabalhando firme, o grupo de trabalho formado por 4 ex-reitores, Ana Gazola, da Universidade Federal de Minas Gerais, Eliane Superti, da Universidade Federal do Amapá, Thompson Marins, da Universidade Federal da Paraíba, e eu coordeno a comissão. E também temos consultores parlamentares que nos dão apoio, tanto do Congresso Nacional, da Câmara, os deputados, aliás, como da presidência da Câmara. Então, nós vamos trabalhar em defesa da educação, da universidade pública, em defesa da melhoria, que mais jovens possam entrar na universidade pública. Hoje o número é muito pequeno, está em torno de 8.500.000. Teríamos que ter mais 7 milhões para alcançarmos o que prevê o Plano Nacional de Educação. Então, essa é a minha fala, dando uma satisfação à nossa comunidade, do nosso trabalho na Câmara dos Deputados. E passo agora o último minuto para a conselheira Márcia. Bom, eu pedi o último minuto ao professor Roberto Salles para convidar a comunidade acadêmica, que tem professor que também é técnico, para comparecerem às urnas para votação para a eleição do sindicato, do Sintuf. São 3 chapas concorrendo, chapa 1, chapa 2 e chapa 3, e nós estamos contando com o voto de professores que também são técnicos e filiados ao Sintuf. Tem muitos que nunca foram votar, e pelas nossas andanças, nossas conversas, tem muita gente que nunca foi votar e que agora pretende ir votar. Então, é um momento democrático de eleição, e nós precisamos que todos escolham uma chapa e vote, porque isso não pode acabar. Os sindicatos estão sofrendo muita retaliação por esse governo. E nós temos que fortalecer nossos sindicatos com presença, com votação e participação. Obrigado. Obrigado, conselheira. Pois bem, nós terminamos a fase de oradores. Temos o primeiro item é a solicitação de inclusão em pauta em regime de urgência do Instituto de Artes de Comunicação Social. Queria colocar em votação alguma posição contrária a essa inclusão em regime de urgência na pauta. Se não há, está incluído. Segundo, a moção de pesar. Está escrito aqui. Moção de pesar apresentada pelo conselheiro Danilo.
da dona Eusita Santa Cruz, alguma posição? Bom, não é votação, é apenas a mesa aceita a proposição. Se há alguma questão contrária, se não há, a moção está aceita também. Sobre a terceira proposição, sobre a questão da normatização do ponto eletrônico, o que eu tenho para dizer é o seguinte: é uma ação transitada e julgada, que a partir de 1º de agosto, quem não tiver o registro biométrico da presença terá automaticamente o ponto cortado, não por mim, do biométrico, não por mim. Não é o reitor que decidiu fazer isso, nem sou eu que vou fazer. É uma ação do Ministério Público, com o juiz com uma ordem. Então, se nós não fizermos imediatamente, é até um apelo que eu faço às diretoras e diretores, para que instruam aos servidores que, por favor, façam, porque eles serão prejudicados. Então, o que nós estamos... é uma logística extremamente complexa. Tem que cadastrar todo mundo, tem que ter uma pessoa junto com uma senha para cadastrar de cada pessoa, tem que ter identidade com SIAP. É muito complexo isso, é uma operação de guerra isso. Infelizmente, eu já tive a oportunidade de falar isso em vários momentos, eu não escolhi isso, acho o ponto eletrônico ruim, acho que engessa as relações de trabalho, tem uma série... mas não é uma escolha mais, infelizmente, não é uma escolha. Então, nós não podemos mais adiar nada, senão no dia 1º de agosto, quem não estiver registrando terá perda de salário. E é importante que as pessoas entendam isso. Para mim é extremamente desagradável, eu detesto ter que fazer isso, mas não temos opção. Então não dá para mudar nada, pelo contrário, nós precisamos que todo mundo entenda que nós temos que fazer isso, senão as pessoas vão ser prejudicadas. E não é por um desejo meu, é por uma ordem que nós não podemos contestar. O que aconteceu no hospital, conselheira Márcia, foi porque o Ministério Público oficiou o juiz que mandou nós darmos a lista de todo mundo que estava cadastrado e registrando ponto. Nós resistimos a cada vírgula dessas ações em subinterpretações do que é possível fazer para evitar prejudicar as pessoas. Mas tem limite do que é possível fazer. Então, tinham 20 pessoas que não tinham feito cadastro. Nós dissemos que não podíamos fazer nada, que a pessoa não tinha feito cadastro. Isso eu fiz para lá, eu fiz para cá. E o juiz mandou, então, cumpra use os instrumentos administrativos, senão será punido o reitor e a UF. Será todo mundo multado junto, e os servidores. Então, o que você tem que fazer? Faz uma sindicância, chama a pessoa, explica, por favor, faça o cadastro, senão o juiz vai mandar cortar seu ponto. Algumas pessoas estavam aposentadas, estavam em licença médica, ótimo, eliminamos. Mas ainda sobraram algumas pessoas que se recusam a fazer o cadastro. O juiz mandou cortar o ponto. Por favor, o senhor faça por escrito essa acusação de que é uma mentira do que eu falei. Senhor, por favor. Porque... Olha só, por favor, me respeite a palavra. Por favor, é a segunda vez que o senhor fala em público, eu estou mentindo. Por favor, faça por escrito essa acusação que o senhor vai responder por isso. E respeite minha palavra, que eu respeitei de todos aqui. Respeite minha palavra. Então, esse é o movimento que nós temos feito, é de proteger as pessoas dentro do possível. As pessoas que não têm o cadastro sofrem as consequências não por um desejo meu, mas por uma ordem judicial. Eu queria saudar aqui também a nova diretoria do DCE pela vitória importante que a gente tem. Vamos recuperar, sempre que possível, o diálogo em meio a tantas dificuldades. Sobre a questão da moradia, conselheira, já foi feita a comissão paritária aprovada no CEPEX para reestudar. Se há alguma questão equivocada, vamos corrigir. O que é importante é que existem regras que, infelizmente, pesam sobre algumas pessoas, mas as regras precisam ser cumpridas até por uma questão de utilização republicana daquele espaço. Então, mas está sendo revista paritariamente por uma decisão do CEPEX. Eu queria só esclarecer em relação ao campus, a questão do interior, vamos buscar fazer o esclarecimento possível, mas, infelizmente, muitas das dificuldades que nós temos de cumprir
o que nós gostaríamos é, de fato, a falta de recursos. De fato, a gente fica limitado pela falta de recursos, não tem como prestar alguns serviços. São empresas terceirizadas. Se nós não pagarmos a empresa terceirizada, ela não presta o serviço. Então, a gente sofre essas consequências, infelizmente, cotidianamente. Sobre a questão da emenda parlamentar em Campos, isso é importante esclarecer, nem todo mundo tem essa informação. Existe um conjunto de emendas que são chamadas emendas individuais, onde os parlamentares têm a atribuição constitucional de alocar as emendas de acordo com a sua interlocução com a base e com a comunidade. E nós não interferimos nisso, de maneira nenhuma, não tutelamos isso. São emendas que os parlamentares colocam de acordo com o interesse do seu mandato e na articulação com a comunidade. E, naturalmente, o que nós fazemos é um grupo da Proplan que chama imediatamente no início do ano, quando é aprovado o orçamento, para articular com os coordenadores dessas emendas a legalidade, a viabilidade técnica e promover as licitações e etc. para execução. As emendas parlamentares são completamente diferentes. São emendas que têm que ser aprovadas pela bancada, no caso da bancada da emenda parlamentar, de bancada dos parlamentares do Estado do Rio de Janeiro, é um processo seletivo. Não é um parlamentar que decide colocar uma emenda parlamentar, entende? Ele pode ter iniciativa, deve ter iniciativa de propor, mas terá que apresentar dentro da próprio conjunto de parlamentares, num processo seletivo. É uma competição entre eles. Então, eu tive essa experiência de articular no ano passado uma emenda que foi para o pé da Faculdade de Medicina, difícil de articular, porque precisa ter argumentos, naturalmente, de interesse de todos os mandatos da bancada. E o argumento foi um argumento relativos ao hospital universitário, na ampliação de serviços do hospital universitário, que atende toda a região metropolitana 2 do leste fluminense. Então, essa explicação precisa ser feita para os parlamentares, no uso da palavra, para que haja eco e aprovação nesse processo seletivo. Então, o que nós procuramos fazer, e eu vim articulando nesse ano, a proposta era que nós batalhássemos para a emenda para o prédio de Campos. Quando for conversar com os deputados, já existia a iniciativa do deputado Vladimir Garotinho em Campos, com a comunidade. O que nós fizemos foi trocar a ideia de como que seria estratégia para aprovar isso na bancada. Só isso. Absolutamente nada mais do que isso. Então, o deputado articulou, conseguiu, os deputados, nós ajudamos, conversamos com o Chico, com a Thalíria, com várias pessoas, fizemos a reunião da estratégia. Como é que nós vamos ganhar essa disputa na bancada? É só isso. Não tem mais nada além disso. Qualquer coisa que for dita além disso é fantasia, porque não tem nenhuma outra razão. Então, vamos trabalhar para isso. Naturalmente que a força da comunidade é fundamental, temos que construir um discurso. O discurso que fortalece a demanda da UF é porque a UF está presente em todas as mesorregiões do Estado do Rio de Janeiro, que ajudar Campos é ajudar a UF como um todo. Então, o deputado que tem base no sul do Estado, na região serrana, ele colaborando para a consolidação da interiorização simbólica em Campos, ele estará colaborando para a UF em consolidação em todo o Estado. Então, é isso, é uma articulação de construção coletiva de como a gente pode ganhar o processo seletivo da emenda de bancada. Então, eventualmente, a imprensa, às vezes, faz uma notificação que é um pouco, vamos dizer assim, enganosa, né, de que um determinado deputado conseguiu uma emenda de bancada. Ela não consegue até que ela seja votada na bancada em 2 turnos, ao longo do ano. Isso acontece até setembro. Então, é um processo complexo. Foi só isso que estamos fazendo, ajudar para que isso aconteça, só isso. Se não quiser também fazer com a ajuda nossa, não tem problema, pode fazer sozinho. Eu fico com pena da gente perder essa oportunidade. Então, a gente quer colaborar. Então, essa é só um esclarecimento que eu gostaria de fazer, que parece que no outro conselho houve uma informação equivocada a esse respeito. Bom, e por fim aqui nesses esclarecimentos, queria saudar nossa melhoria nos rankings, né? O Time Higher Education divulgou um ranking na semana passada, ou 10 dias atrás, onde a universidade, por resultado da excelência da academia, da comunidade, de modo geral, por um trabalho articulado que a gente tem feito, chamado Gestão Baseada em Evidência, com um grupo de ciência de dados, nós conseguimos galgar ganhos no ranking, particularmente da América Latina. Nós subimos 12 posições no ranking da América Latina. Foi o maior ganho, o maior crescimento dessas universidades federais dentro do ranking da América Latina, o que mostra que, a despeito de toda a dificuldade, a gente continua sendo capaz de avançar em várias frentes.
Bom, feitos esses esclarecimentos, conselheiro pediu a palavra. Magnífico reitor, senhores conselheiros, eu vou aproveitar o início da ordem do dia para propor a aprovação em bloco dos processos que hoje foram distribuídos. São 36 processos, na sua grande maioria de doações, homologação de resultado de eleição de colegiado, né? Então, para agilizar mais os trabalhos, eu proponho essa aprovação em bloco. Evidentemente, os processos de emergência não têm quórum, portanto, já ficam para a próxima reunião. São os processos de 1 a 9. Depois, os outros processos, por favor, os conselheiros verifiquem, e se não houver nenhum destaque que qualquer conselheiro possa apresentar, nós propomos, então, senhor presidente, a aprovação em bloco. Muito bem. Há alguma posição contrária à aprovação em bloco, exceto destaques? Pois não? Pois não? Sim. Sim. Não, pois não, conselheiro, é pertinente a observação, porque vem acumulando várias proposições. O que precisa, em algum grau, acredito que a gente tem conseguido, é recuperar a presença. A gente tem conseguido presença aqui. Eventualmente, quórum qualificado nós conseguimos, mas, infelizmente, alguns conselheiros acabam se ausentando. Quando chegamos nesse momento, a gente perde o quórum qualificado. Mas é regimental a estrutura do funcionamento. O que a gente precisa é articular com os colegas, os interessados, fazer as contas e pedir para as pessoas ficarem até o final para manter um quórum qualificado. Não tem muita alternativa a essa, entende? A gente tem recuperado. A presença tem sido... A gente tem tido, por exemplo, eu não me lembro da última vez que não teve reunião do Conselho por falta de quórum. A gente tem tido todas. Eu acho que isso tem sido um trabalho coletivo, tem produzido efeito. Vamos ver se a gente consegue chegar a ter quórum qualificado em todos eles para poder fazer a votação também das emergências. Mas é bem observado. Bom, bem, se não há posição contra... Algum destaque? Pois não. Pois não, qual o destaque, conselheira? Qual o número do processo? 16 e 17? Então, destaque 16 e 17, pois não. Destaque 31. O 31, então vamos partir para o 31, há uma dúvida sobre 16 e 17. O que aconteceu no 16 e 17, esclarecendo, a mesa está esclarecendo, que na reunião passada foi pedida a retirada, foi pedida a retirada de pauta, mas ninguém foi à secretaria fazer vistas do processo, então ele voltou para a pauta. Então, quando alguém pedir a retirada de pauta, tem que produzir algum efeito sobre o processo. Senão o processo fica rolando aqui, desculpe a expressão, ele fica prejudicando a pauta. Então, vamos buscando aqui o processo 31. Só um minutinho, por favor. Não tem mais nenhum destaque? Tá bom, então... Não, tá certo, tem razão. Eu estava esperando atender os destaques, tá certo. Então, se numa posição contrária, a aprovação em bloco está aprovado, os demais fora os destaques. Não tem nenhum outro destaque, então é 16, 17 e 31, é isso? São os únicos 3 destaques apresentados. Estamos aqui, a mesa está verificando o 31. Obrigado, conselheiro. Então, conselheira, sobre o item 31, está esclarecido, conselheira? Ok. Há alguma posição contrária à aprovação, contrária ao relator? Ao parecer do relator? Se não há, aprovado.
Ok? E todos aí. Ok. Os outros destaques, 16 e 17, alguma observação? Em conselheiros, alguma observação sobre os processos? A gente já da outra vez já houve esclarecimento sobre isso. Da outra vez já teve esclarecimento, já quando eu estava aqui, já teve esclarecimento. Aí você tira de pauta e deixa lá no 19. Você pode fazer um recurso à decisão do conselho, tem que ver. Se houver alguma ilegalidade, alguma coisa, de reconsideração ao conselho, é a consideração à decisão do conselho. Pode recorrer a ele. Então é possível de fazer um pedido de reconsideração ao próprio conselho. Das 6, isso é antigo, né? Gente, olha só, eu sei que entendo qual é o interesse de vocês, que é olhar pelo lado do servidor. Mas eu fui tirado três vezes com a falta por voltou, vocês viram isso agora aqui. Não, mas eu tirei da última vez para não prejudicar o servidor, foi eu mesmo que tirei. Para não prejudicar, mas ele ficou parado lá e nada foi movimentado. Mas tem manifestação do projeto, etc. Então tá bom. Então vamos fazer assim. Vamos fazer assim, então. Ok. Foi os dois conselheiros sobre os dois processos, 16 e 17, dizem respeito à negativa, ao incentivo à qualificação, e há uma controvérsia. Numa outra sessão do conselho que eu estava presidindo, a mesa retirou em pauta para poder fazer uma nova observação e não foi feito nada. Então, agora os conselheiros estão pedindo para que seja solicitado um parecer à CIS, a Comissão dos Técnicos. A mesa aceita a sugestão, vai fazer a retirada e encaminhar para a comissão, para não correr o risco de prejudicar os servidores. Ok? Obrigado. Nada mais a tratar. Agradeço a todos. Tenham todo um bom dia.